O templo estava cheio de fumaça. As colunas, imóveis por séculos, tremiam como se reconhecessem uma presença que ultrapassa o nome e o som. Isaías não sabia se estava acordado ou se havia sido arrancado da terra. Só sabia que estava diante de algo que o corpo não suporta ver sem estremecer. O trono não estava na terra, e ainda assim o templo o continha. Havia asas que se moviam como labaredas, rostos que brilhavam sem olhos humanos, vozes que soavam como trovões entrelaçados. Era o Senhor, não um conceito, não uma lembrança. O Senhor assentado, alto, sublime, e a orla do seu manto enchia tudo. E acima dele, serafins. Criaturas que não cabem em definições, cada uma com 6 asas, 2 cobrindo o rosto, 2 os pés, 2 voando. O movimento delas não produzia vento, mas vibração. A santidade tinha som, e uma delas clamava à outra, e as vozes se respondiam como ecos que nunca morrem. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. O som fez tremer as bases das portas, o chão, e o próprio ar pareceu incendiar-se. Isaías não sabia se fugia ou se caía. A visão não era convite, era desvelamento. E diante da santidade, tudo que é humano percebe sua distância. Ai de mim, gritou ele, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ele não foi o primeiro a falar com Deus, foi o primeiro a reconhecer que não podia. O silêncio entre o grito e a resposta durou o suficiente para pesar como eternidade. E então, um dos serafins se moveu. Com uma pinça, tirou uma brasa do altar e voou até Isaías. O som da brasa cortando o ar era o som de algo sendo decidido. A brasa tocou-lhe a boca. Não queimou para destruir, queimou para purificar. E a voz disse: Eis que isso tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e o teu pecado expiado. A voz não veio da chama, veio de toda parte. Veio da eternidade que se dobra sobre o tempo. Isaías respirou como quem volta à vida. E ouviu, não um mandamento, mas uma pergunta. A quem enviarei e quem há de ir por nós? O convite não era para quem se julgasse digno, mas para quem foi queimado e curado. E Isaías respondeu sem hesitar: Eis-me aqui, envia-me a mim. Se você sente que já esteve diante do impossível, diante do peso do silêncio de Deus, inscreva-se agora no Episódios Bíblicos Narrados. Aqui, a palavra é contada com alma e reverência, e cada episódio te leva até o instante em que o homem e o divino se tocam. O templo ainda tremia, o eco dos santos ainda soava. Deus havia falado, e um homem comum havia dito sim. Mas o chamado de Isaías não era um privilégio, era uma missão em meio à ruína. Vai e diz a este povo: ouvi, mas não entendais, vede, mas não percebais. O chamado começou com glória e terminou com advertência. Isaías compreenderia mais tarde que ver o trono não é garantia de consolo, é a entrega a um fardo santo. Ele sairia dali carregando uma voz que o mundo tentaria calar. Anunciaria queda e esperança, juízo e restauração. Veria reis se levantarem e caírem, mas nenhuma glória terrena apagaria o brilho daquilo que viu naquele dia. O Senhor, alto e sublime, e o manto enchendo tudo. A visão não foi espetáculo, foi ferida e cura. A brasa não foi castigo, foi transformação. E o eis-me aqui não foi coragem espontânea, foi rendição completa. Talvez hoje você também esteja num templo invisível, cercado de fumaça e silêncio, sentindo que Deus está longe. Mas o mesmo Deus que Isaías viu continua assentado, e o mesmo fogo que purificou continua queimando o que o medo tenta conservar. Deus ainda pergunta: a quem enviarei? E ainda procura quem responda, mesmo tremendo: eis-me aqui. Porque toda visão verdadeira termina em missão, e todo encontro real com Deus começa com admiração e termina com entrega. Se esta história falou com você, escreva nos comentários: eis-me aqui. Não é apenas uma frase, é um compromisso com o chamado, com a fé e com o Deus que ainda fala. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar
que o fogo de Deus não destrói, transforma. E se você ainda não se inscreveu, inscreva-se agora e ative o sininho. Toda semana contamos a Bíblia com respeito, beleza e verdade, porque há passagens que não pedem explicação, pedem reverência. O templo continua cheio de fumaça, as asas ainda batem, e a voz que perguntou a Isaías continua ecoando sobre o mundo. A quem enviarei?